E vamos falar mais sobre o programa Brasil contra o Crime Organizado, lançado hoje pelo governo, a insegurança da população, o avanço das facções, não apenas no território brasileiro. E para falar sobre esses assuntos, eu estou aqui com o David Marques, que é gerente de programas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. David, boa noite, obrigada pela sua presença. Boa noite, Denise, obrigado pelo convite. Bom, eu queria saber, em linhas gerais, como é que você avalia o programa que foi anunciado hoje pelo governo? Na verdade, ele acabou compilando uma série de iniciativas que ele já vinha falando há algum tempo, não é? Então, tentar trazer os estados para um trabalho conjunto. A gente já viu algumas operações que tiveram sucesso, mas quais os pontos que você julga que são mais favoráveis e os que merecem uma melhor apreciação? Bom, perfeito. Eu acho que o primeiro ponto a se destacar é o fato da gente estar pela primeira vez priorizando um crime organizado no âmbito de um programa de amplitude nacional. Até aqui, me parece que a gente, enquanto Estado brasileiro, enquanto sociedade brasileira, vem atuando contra o crime organizado de forma muito individualizada. Cada Estado olhando para o seu próprio território, sem conexão com os demais. Quando o crime organizado hoje no Brasil, ele adquiriu um tal patamar que divisas significam pouco, fronteiras também não significam muito. Então, para que o Estado possa fazer um combate adequado, ele precisa necessariamente articular diferentes entes federativos, inclusive por meio de cooperação internacional, para poder fazer um combate que seja multidimensional, como é necessário. Eu acho que o programa de hoje ele traz alguns desses elementos. Então, a gente priorizar tráfico de armas, priorizar melhorias das condições do sistema prisional, a existência de forças integradas do combate ao crime organizado com o envolvimento da Polícia Federal, articuladas polícias estaduais, priorizar a questão da lavagem de dinheiro, né, a asfixia financeira dessas organizações, eu acho que são aspectos muito importantes. Então, a gente talvez possa dizer que o plano ele chega um pouco atrasado, né, dado que no ano passado a gente teve como Operação Carbono Oculto, Operação Contenção, mostrando que o problema é muito sério, né? Então, mais antes tarde do que mais tarde. Então... Agora, o problema é esse plano ficar para mais tarde também, porque ele depende da adesão dos estados. E a gente já viu nas discussões sobre a PEC da segurança que houve muita resistência pelo receio de que haja um controle muito grande por parte do governo federal. Inclusive, talvez o presidente Lula queira pressionar pela aprovação da PEC da segurança. Ele disse que quando for aprovado, ele pode criar um ministério. Eu queria saber se você acha que é válida essa ideia de se ter um ministério para a segurança e essa questão da coordenação. Ele também mandou um recado para os estados, de que ele não quer interferir nas políticas estaduais, ter controle absoluto, mas é mais uma ação coordenada. Sim, eu acho que não tem como fazer o enfrentamento ao crime organizado hoje sem articulação. Então, essa demanda, essa necessidade, ela precisa ser vista como uma necessidade de projeto de nação que nós temos. Se a gente não quiser ser uma nação controlada pelo crime organizado, com o crime organizado controlando territórios, corrompendo instituições, a gente precisa atuar de forma coordenada. E essa precisa ser uma agenda suprapartidária, não do partido A ou do partido B, mas algo que conecte os diferentes polos políticos, porque é uma prioridade. Nesse sentido, acredito, a gente no Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem defendido a criação do Ministério da Segurança Pública há vários anos. Principalmente porque hoje a gente tem o Ministério da Justiça e Segurança Pública como um ministério muito importante na esplanada, mas que concentra muitas atribuições e acaba se dispersando um pouco nessas diferentes frentes de atuação. A nossa aposta é que, com um ministério dedicado exclusivamente à pauta, a gente possa ter um ganho de qualidade na atuação que a União tem com relação ao tema, se articulando com estados e municípios, articulando as instituições de uma forma mais geral e de uma forma mais estratégica para priorizar esses que são os principais desafios que a gente tem na área de segurança pública hoje, incluindo a questão do crime organizado. E a gente sabe que a pauta da segurança ela vai ser uma das mais relevantes nas campanhas eleitorais. E a gente vê algumas divergências de posição em relação a isso. Todo mundo sabe que o Brasil não pode mais perder tempo em relação a ações mais concretas de combate ao crime organizado, a criminalidade de modo geral, né? Aquela que é percebida nas ruas das cidades, mas a ação também das facções. Agora,
você acha que num ano de eleições dá para levar adiante esse projeto? Ou os interesses pessoais, mostrar, olha, o outro não está trabalhando direito, eu que trabalho melhor, isso pode acabar prevalecendo e protelando mais uma ação conjunta? Eu acho que a gente tem ações de diferentes escopos e temporalidades. Se a gente pegar, por exemplo, a ação relacionada às FICO, né, as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, esse é um arranjo institucional que já está em andamento. A gente tem bases das FICO nas 27 unidades da federação, que já vem trabalhando há algum tempo, há mais de um ano. Então, a gente está colocando mais recursos nessas bases, né, talvez estruturando novas bases nos estados em que elas já existem, ou seja, já existem acordos de cooperação em andamento. O que esse plano está trazendo é, além de investir mais nessas bases, colocar uma camada adicional, que é uma FICO de amplitude nacional, talvez articulando essas já existentes. Então, eu acredito que, com relação a essa ação, a esse eixo do programa, a gente pode ter resultados mais imediatos, porque já temos de onde partir. É muito diferente, por exemplo, de uma atuação relacionada ao sistema prisional, em que você quer requalificar, elevar a segurança, as condições de segurança de 138 unidades prisionais. Isso, com certeza, vai levar muito mais tempo e a gente não vai ver resultados imediatos dessa ação ainda nesse ano. Então, a gente tem aí uma espécie de trade-off, né? Algumas ações mais imediatas, algumas ações mais de longo prazo, mas sempre com essa necessidade de uma articulação entre União e Estados. Agora, seria importante o trabalho junto às penitenciárias dos estados, assim como acontece nas federais, e mesmo nas federais a gente percebe que há algumas falhas desse contato das lideranças presas com criminosos que estão nas ruas e havendo um comando que sai das penitenciárias. Então, o governo tenta limitar esse tipo de ação com novos equipamentos de raio-x, vistorias e tudo mais para evitar esse contato. Tem como as penitenciárias nos estados trabalharem dessa forma? Eu acho que a gente precisa entender que não vai ser uma requalificação do sistema prisional completo no Brasil, né? Mas sim da seleção de algumas unidades que são mais estratégicas no âmbito de cada um desses estados para receber essa requalificação. A gente tem estados que já possuem unidades modelo, né, com um sistema de segurança mais elevado, né? São Paulo, no primeiro momento, acho que foi provavelmente o estado que fez isso primeiro, né? E aí outros estados se seguiram. Então a gente está falando de um recondicionamento mais estratégico. Eu acho que isso tem que vir aliado, a gente tem atualmente em andamento o chamado Plano Pena Justa, que ele decorre de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é sobre o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional. Então, é um plano que vem tentando trabalhar no sentido preventivo, regulando vagas, garantindo direitos, evitando que novas pessoas privadas de liberdade passem a fazer parte de uma forma importante dessas organizações criminosas. Então, essas duas ações, elas precisam andar para e passo. Caso contrário, a gente não vai ter os efeitos esperados dessa atuação. Foi um dos grandes problemas do crescimento das facções, foi internamente nas penitenciárias, a prisão de lideranças, de integrantes dessas facções, com um prisioneiro comum, aquele que foi preso por roubo ou qualquer coisa assim, que aprendeu com eles e acabou assumindo posições, né? Exatamente. Se você pegar as duas principais organizações hoje, que têm amplitude nacional no Brasil, que é o primeiro Comando da Capital, que tem origem aqui em São Paulo nos anos 90, o Comando Vermelho, que surge nos anos 70, ainda lá no estado do Rio de Janeiro. Hoje elas estão presentes em todas as unidades da federação. Essas são organizações que elas, num primeiro momento, vão utilizar, inclusive, argumentos de ordem de proteção da população prisional contra a opressão do Estado, para construir um discurso de legitimidade frente à população prisional. E o que aconteceu? O Estado brasileiro, ao longo de décadas, esteve ausente dessa administração dentro das unidades e deixou a margem para que essas organizações crescessem. Não só essas duas, que são as principais, mas hoje a gente tem organizações locais nos diversos estados brasileiros. Então, o Estado precisa estar presente, ele precisa retomar os territórios fora, né, das prisões, mas também dentro dos presídios, isolando lideranças, fazendo um controle de disciplina mais específico com relação a elas e, por outro lado, garantindo as condições mínimas de cumprimento de pena para a massa da população prisional, justamente para evitar que essas pessoas adentrem o universo das facções criminosas, do qual é muito difícil depois de tirar essa pessoa. A gente sabe que existe até esquemas de proteção interna dentro das penitenciárias, ou você entra para determinado grupo, ou você fica sujeito a todo tipo de violência. Então é como se essas facções agissem internamente dentro das penitenciárias, né? Exato. Quando você não tem a proteção do Estado, você não tem a quem recorrer dentro do presídio. Afinal de contas, você está preso.
né? E é justamente nesse sentido que as organizações elas se colocam. E dependendo do contexto estadual, se você pegar aqui em São Paulo, você tem uma organização que predomina. Mas você tem estados que tem 2, 3 organizações que são rivais. Então, necessariamente, a pessoa vai ter que fazer uma opção por alguma delas se ela quiser preservar a própria vida. Então, por isso que é importante a garantia de condições mínimas de cumprimento de pena, de garantia de direitos e de políticas de ressocialização para aquele segmento da população prisional, que é um segmento importante, que não está diretamente envolvido no crime organizado, né? É essa separação que a gente precisa promover. Mas a gente entende e verifica que no debate público hoje, falar de sistema prisional é uma pauta contra-majoritária. Então, muitas vezes, você falar que vai fazer investimentos no sistema prisional, tem segmentos que vão falar, bom, você está gastando dinheiro com bandido, está protegendo bandido. Eles querem o esquema que tem sido muito citado de Bukele e El Salvador. Exatamente. Esse é hoje um grande exemplo, né, uma grande referência que tem se colocado no debate latino-americano como um todo, né, da forma como o Estado lida com a questão do crime organizado. Evidentemente, no caso de El Salvador, é um país muito menor, né, muito diferente do contexto brasileiro, que tinha um problema assim, muito sério, né, com relação a essas organizações e com uma vinculação muito grande aos Estados Unidos, né? Então, essa relação que existe ali, México, os países da América Central e os Estados Unidos, é algo muito desafiador e acaba que o caso de El Salvador conseguiu encontrar um caminho aí que é algo que vem sendo muito debatido. Agora, imaginar que a gente vai conseguir aplicar a mesma metodologia, na mesma escala, ao caso brasileiro, é irreal, porque hoje o contexto brasileiro coloca dimensões que são muito significativas. Você pensar, por exemplo, hoje como se dá a questão do crime organizado na Amazônia brasileira, né? Hoje, se a gente pensar só do ponto de vista de logística, para você conseguir oferecer segurança pública nessa região, 500 quilômetros aqui no interior de São Paulo, contra 500 quilômetros num rio da Amazônia. O custo operacional disso pode ser 25 vezes superior na Amazônia. Então, os desafios são muito diferentes. O Brasil é um país muito grande e muito diverso, né? E não dá para você imaginar que você vai controlar toda a fronteira de um país como o que nós temos, com a dimensão do Brasil. É importante você ter esses canais de informação, talvez a colaboração internacional, que inclusive o presidente Lula falou muito com o Trump em relação a isso, pelo risco, inclusive, dos Estados Unidos classificarem as facções como organizações terroristas, mas ele quer uma contribuição, inclusive ele citou hoje, que devolvam para o Brasil criminosos que estão lá nos Estados Unidos, que ele já citou isso, inclusive, em relação a Trump, a questão de lavagem de dinheiro, de armas que vêm dos Estados Unidos para o Brasil, né? Eles podem reclamar da questão de drogas, mas o fluxo não é tão grande assim. Outros países têm problemas maiores, mas tem muita coisa que vem dos Estados Unidos. Né? Exato. Eu acho que a gente precisa entender hoje, para que a gente possa entender a questão do crime organizado no Brasil hoje, a gente tem que entender de onde essas organizações retiram dinheiro para fazer a manutenção das suas atividades. Hoje a gente tem pilares muito importantes, como, por exemplo, a questão do tráfico de cocaína. Então, a cocaína abastece o mercado, né, nacional, o mercado brasileiro, o mercado varejista, mas ela também vai em direção aos mercados maiores, como, por exemplo, a Europa, a África e a Ásia. E hoje as organizações brasileiras, elas são importantes justamente na mediação dessa logística. O Brasil é um hub logístico importante para o narcotráfico. Então, a gente está falando, quando falamos da cocaína, a gente está falando de uma commodity sul-americana, andina, que não existe praticamente em outros lugares do mundo e que o Brasil tem uma posição privilegiada de articulação. Então, se a gente quiser enfrentar o tráfico de cocaína como uma fonte de renda dessas organizações, o trabalho tem que ser articulado dentro do Brasil, mas também entre os países. A gente está falando da Colômbia, do Peru, da Bolívia e também desses países compradores. Assim como no caso dos Estados Unidos, a gente tem visto como um destino importante, por exemplo, dos recursos que são lavados e vão ser acumulados nesses outros mercados. Então, ter uma articulação por meio da cooperação internacional é fundamental para a gente conseguir, de fato, ter uma atuação multidimensional que é necessária contra o crime organizado. E agora a gente percebe que tem uma percepção da sociedade em relação à criminalidade, não só de facções, e às vezes as coisas se confundem um pouco, mas o Fórum divulgou na semana passada um estudo muito relevante nesse sentido, que todas as regiões do país, inclusive não só capitais, regiões metropolitanas, cidades menores, que são citadas nesse estudo aí como um avanço da criminalidade. Então, assim, de 4 a cada 10 brasileiros com 16 anos ou mais, está
Maria, 68,7 milhões de pessoas reconhecem a presença no bairro que moram de grupos organizados ligados ao tráfico e tem milícias também. Então, essa percepção de insegurança da sociedade, de estar exposto à proximidade com o crime, não é? Exato. Então, né, para essa parcela da população que reside em territórios que têm influência do crime organizado, facções ou milícias, significa basicamente que uma parte importante dessa população diz que essas organizações têm influência nas regras de convivência, no cotidiano daquele território. Ou seja, são organizações que violam direitos. E quando a gente pensa, por exemplo, nos contextos de controle territorial armado, de governança criminal, a gente está dizendo que essas organizações exercem monopólio de serviços, inclusive. Gás de cozinha, transporte, proteção, TV a cabo, internet. Então, mas isso é muito de milícia, não é? Ou ainda é também das facções? Isso começa com as milícias no Rio de Janeiro, mas hoje, se você pegar, por exemplo, a atuação do Comando Vermelho, que sai do Rio de Janeiro e vai ocupar outros estados, no estado do Ceará, por exemplo, controlam o oferecimento de internet e de TV a cabo. Né? E antes eles protegiam a população, depois mudou o sinal, eles passaram a explorar a população. Então, em vez daquela situação de paternalismo que permitiu, inclusive, que eles se consolidassem, hoje eles exploram mesmo, não é? A gente tem um fenômeno recente que avança, conforme avançam essas organizações em alguns territórios, que é a chave da maximização dos ilegalismos. Então, essas organizações que controlam o território primariamente para fazer o varejo da droga, agora usam esse mesmo controle para explorar esses outros mercados. Então, a partir daí, elas geram outras fontes de renda. Se pegar, por exemplo, o mercado dos cigarros ilegais, cigarros piratas. É um mercado muito valioso, que hoje é uma fonte importante de receita dessas organizações. Então, a chave que diferencia a atuação dessas organizações de outras modalidades de crime organizado é o fato delas conseguirem exercer ou pretender exercer um controle territorial em um bairro, em uma região de uma cidade. Então, é nisso, exatamente nesse aspecto que é importante que o Estado atue, porque não é aceitável que uma organização criminosa domine territórios que fazem parte do território nacional. Então, deve predominar nesses territórios a legislação brasileira, a Constituição, né? E é isso que o Estado deve garantir. Agora, o governo falou muito hoje em estrangular financeiramente essas instituições, essas facções. É que a gente está falando tão crescimento assim, que está uma coisa institucionalizada, inclusive, a criminalidade. Mas você vê canais para se chegar a isso. A Operação Carbono abriu um caminho. A gente já teve outras operações também que conseguiram verificar as áreas de atuação em ônibus, de transportes, da área de postos de combustíveis também, mas como é que se faz o rastreamento desse dinheiro? Exato. Eu acho que a Operação Carbono Oculto que você citou, ela é o principal marco que a gente tem em termos de atuação conjunta entre segurança pública, Ministério Público, Judiciário, mas também outros órgãos, como por exemplo a Receita Federal, que é justamente o que ajuda a explicar por que a operação conseguiu alcançar um patamar superior na organização do crime. Chegar, por exemplo, a postos de combustível, empresas de transporte, até de refino, né, de etanol, mas também ao mercado financeiro, né, a fintechs, expôs uma série de vulnerabilidades das quais não se tinha uma grande notícia, mas que os criminosos conheciam e exploravam para poder viabilizar esse fluxo, né, monetário de grande volume, né? Então, a chave para que a gente possa avançar em relação a isso é, de fato, a gente poder ter investigações mais qualificadas que conectem as polícias estaduais, a Polícia Federal, mas também ministérios públicos e esses órgãos de controle financeiro. A gente está falando do COAF, a gente está falando da Receita Federal, em alguns casos até do Banco Central, que teve que mexer em regulações com relação às fintechs. Inclusive CVM, que agora é alvo também até do STF, querendo fortalecer a instituição para que ela fique com os recursos arrecadados e possa trabalhar com mais eficiência, não é? Exatamente. Ou seja, trocando em miúdos, a gente está dizendo que enfrentamento ao crime organizado não é um problema exclusivamente de polícia. A polícia sozinha não vai dar conta. Então, você vê que não é um problema que a polícia militar vai resolver. Você investir apenas em polícia militar no âmbito dos estados diz respeito a uma parte do problema. Uma outra parte são as investigações, as polícias civis. A Polícia Federal tem um trabalho papel de inteligência, não é? E todas essas outras organizações que vão fazer, por exemplo, se a gente pegar de novo o caso da Carbono Oculto, é muito importante, por exemplo, que o setor
privado contribua com essa atuação, e fornecendo informações. A Agência Nacional do Petróleo, que é a agência reguladora do segmento, também estava junto. Ou seja, é um arco de alianças institucional que precisa ser elaborado para que, de fato, dê um salto de qualidade nessas investigações. E colaboração dos estados também, nesse caso, né? Com certeza, dos estados, União, nas suas diferentes configurações, ministérios públicos, mas também do setor privado. O setor que, nesse caso, né, em caso de segmentos produtivos que estão sendo afetados pela participação do crime organizado, né, o setor privado legítimo, né, honesto, tem que contribuir, dar sua parcela de contribuição a esse enfrentamento. O de combustíveis já denunciava há muito tempo que havia irregularidades, havia desvios, se imaginava uma criminalidade que não fosse relacionada às facções e se percebeu que houve um avanço muito grande nesse sentido. Agora, em relação aos tópicos citados hoje pelo governo, chama atenção, por exemplo, esclarecimento de homicídios. Em que isso pode ajudar no combate ao crime organizado? Inclusive, eu queria lembrar aqui que a gente tem uma média mundial, uma média bem abaixo, dados do Instituto Sou da Paz, apenas 36% dos homicídios esclarecidos no Brasil, a média mundial é 63%. Exatamente. Que diferença faz isso em relação ao combate à criminalidade? Se você pegar, por exemplo, o caso de São Paulo, né, que é um grande case de redução de homicídios. Os homicídios são um dos principais indicadores para a gente falar de segurança pública e de violência num contexto de qualquer sociedade. É o que permite a gente comparar os cenários mais diversos existentes por todo o mundo. E o caso de São Paulo mostrou que para a gente ter uma redução bastante importante no número de homicídios, uma estratégia fundamental é a prisão de homicidas contumazes. Que são homicidas contumazes? A pessoa que comete homicídio, geralmente no contexto do crime organizado, ela não comete um homicídio. Ela é responsável por várias, às vezes dezenas deles. Então, você tirar essa pessoa de circulação do território é responsável por trazer um nível maior de pacificação, maior de controle em relação àquele lugar. Sem contar que hoje, na legislação brasileira, o crime de homicídio é um dos que oferecem as maiores penas, né? E a maior dificuldade, por exemplo, para a progressão de regime. Então, você atuar no âmbito das organizações criminosas contra aqueles que cometem os crimes, que é por meio dos homicídios que eles resolvem conflitos, que eles ameaçam outras organizações, que eles punem os desafetos, é por meio dos homicídios por meio dessa violência que eles exercem o controle territorial. Então, tirar essa possibilidade das organizações é minar o poder que elas hoje possuem nesses territórios. Inclusive, as estatísticas pioraram com o racha entre o Comando Vermelho e o PCC. Né? E tem um exemplo, inclusive citado pelo estudo do Fórum, que é a região de Rio Claro, em que houve mesmo uma disputa mais efetiva e pelo menos 30 mortes nessas disputas nos últimos 5 anos. Exatamente. Então, num contexto, o Brasil atingiu o pico da taxa de homicídios em 2017. Ainda que a gente visse as estatísticas crescerem ao longo dos 30 anos anteriores, esse pico ele foi atingido por conta desse conflito nacional entre PCC e Comando Vermelho, que se desdobrou a nível dos estados com as outras organizações. A gente teve diversas rebeliões, como por exemplo em Manaus, com dezenas de mortes, decapitações, cenas horrorosas que aconteceram e acabaram por elevar essa taxa de homicídios brasileira. Então, esses conflitos, quando acontecem entre organizações dessa natureza, eles têm a tendência a elevar muito rapidamente a taxa de homicídios. E é justamente em relação a isso que o Estado precisa atuar, porque isso leva pânico, leva terror, leva medo aos territórios em que acontecem, né? Então, o Estado não pode abrir mão de atuar coibindo o crime mais grave, que é o crime contra a vida. Agora, David, em relação ao estudo de vocês, que cita essa percepção que a sociedade tem de que há uma criminalidade e muitas vezes atribui ao crime organizado no próprio bairro, na vizinhança, mas a gente percebe aqui em São Paulo, por exemplo, diferentes tipos de crimes, roubo de aliança, aí as motos agora, inclusive, vestidos como trabalhadores de aplicativos assaltando as pessoas nas ruas, roubo de carro. Isso não tem a ver com o crime organizado. Roubo de celular, né? Inclusive a gente andando aqui na Avenida Paulista, a gente tem medo ainda, apesar do extremo policiamento que existe na região, ainda há roubos. Então, como é que se diferencia isso quando se trata de segurança para valer? Certo. Eu acho que isso varia bastante e, em alguns casos, a gente tem sim participação de facções criminosas, organizações criminosas que atuam para além do tráfico de drogas. O tráfico de drogas é o principal
ponto de sustentação financeira dessas organizações, mas elas diversificam suas atuações. Então, se você pegar o caso do PCC, por exemplo, o PCC ele não foi uma organização fundada primariamente por traficantes, mas sim por ladrões de banco. Os primeiros integrantes da organização eram do crime patrimonial. E hoje ainda hoje possui uma especialização que você vê os casos chamados do novo cangaço, domínio de cidades, quando você tem grandes operações com dezenas de criminosos para assaltar agências bancárias, empresas de transporte de valores. Fica barbarizando as cidades do interior, né? No interior e em outros estados também. Então, a gente tem essa diversificação de atuação criminal. Evidentemente, às vezes o agente, né, o jovem, por exemplo, um adolescente que vai fazer ali o roubo do celular, ele não está diretamente envolvido com a facção criminosa. Mas para quem que ele vai vender esse aparelho? Geralmente são pessoas que estão atuando em rede, não atuam sozinhas, né? Então, hoje a gente tem uma engrenagem importante por trás dos crimes patrimoniais, que em alguns casos envolvem facções criminosas, organizações criminosas também, e que para que você tenha uma diminuição no crime na rua, você precisa atuar nas redes de receptação, em toda essa engrenagem que dá sustentação e que gera demanda para que esses jovens vão lá façam o assalto na rua. Então tem que ter um policiamento ostensivo nas ruas, inteligência e todo esse trabalho que o governo está propondo, mais com participação dos estados. Podemos ter alguma esperança em resultado relativamente rápido, não? Eu acho que do ponto de vista da atuação das FICOS, a minha expectativa é que a gente tenha algum resultado mais específico ainda esse ano, porque a gente já tem uma infraestrutura preparada para dar esse salto de qualidade. Agora, com relação a outros tipos de crime, acho que isso ainda está um pouco distante da gente, né? Por exemplo, em relação a roubo e furto de celular, embora os indicadores estejam reduzindo, a gente ainda tem um volume muito grande de ocorrências, né? E não tem havido, tanto em nível nacional quanto no nível dos estados, investigações mais qualificadas para desarticular essas redes. Porque hoje a gente está falando de redes criminosas que atuam nesses casos. E para falar de novo da pesquisa, o maior medo da população e a maior taxa de vitimização é em relação ao golpe digital, ao estelionato. E para isso, hoje, a gente tem pouquíssimas ações a nível estadual ou a nível federal para coibir esse tipo de crime. E é hoje o que mais prejudica o patrimônio, as pessoas se sentem humilhadas depois que elas são vítimas desse golpe, e é algo para o qual a gente não vê uma atuação efetiva, articulada do poder público. A pessoa às vezes fica com a sensação, inclusive, que ela era culpada desse tipo de crime, tem toda uma organização por trás. Bom, David, a gente é muito mais do que tratar sobre segurança, mas chegamos ao final. Agradeço muito a sua participação, toda a sua análise, e tomara que todas as propostas sigam adiante com máxima rapidez. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, eu agradeço aí pelo convite, Denise, e seguimos em contato.